o governo ele vai colocar a mão no seu bolso um pouquinho antes e você ainda não está olhando para isso. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Esse é o Pode Contar Mais Café da Triotécnica. Eu sou Renato Rodrigues, vou estar com vocês aqui hoje nesse episódio, junto com Josimar Santos, sócio da Triotécnica, especialista tributarista. E hoje nós vamos ter um bate-papo aqui interessante para trazer conteúdos relacionados ao Split Payment. Se você não sabe o que é isso, se você nunca ouviu falar, ou se você já ouviu, fica aqui com a gente que você pode ter certeza que esse assunto vai interessar muito para você. Josimar, se você quiser se apresentar, falar, fica à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Josimar Santos e eu vou falar sobre o Split Payment, então, com a condução aqui do Renato. E o Split Payment faz a gente voltar um pouco antes no tempo para entender o que gerou toda essa construção. Esse é o ponto, né, Josimar? As pessoas muitas vezes, hoje a gente vê uma série de informações, e aí quando a gente fala de Split Payment, as pessoas muitas vezes já vão começar a falar assim, nossa, então já preciso olhar o Split Payment. Só que antes disso, a gente tem ali, quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem uma mudança relacionada à forma de tributação, a mudança dos impostos. A gente tem a entrada do IBS e da CBS. Gostaria de, antes da gente entrar no ponto do Split Payment, gostaria que você explanasse rapidamente um pouco falando sobre essa mudança do IBS e da CBS. Perfeitamente. Na verdade, o que acontece é que o Split Payment é uma novidade da reforma tributária, com a Lei 214/2025. Na verdade, começou lá antes, com o PLP, e a gente tem aqui uma mudança de tributos. Então, o Brasil, a gente colocou o chamado IVA dual, Imposto sobre Valor Agregado, Imposto sobre Valor Agregado, que significa o seguinte, eu vou cobrar um valor de imposto além daquele que não vai estar mais embutido no preço. Então, se eu compro algo por R$100, eu já vou saber que ali tem mais 28% de imposto. Isso é uma sugestão para equalizar a carga tributária e ter mais uma previsibilidade e aqui a gente chama de segurança jurídica com relação a tributos, não haver cobrança. É um pouco de uma ficção, porque já tem aí discussões de incluir ICMS na base de cálculo, mas fica um assunto para outra hora. Então, o Brasil, com a reforma tributária, prevê a abolição de alguns tributos. Já em 2027, o PIS e a COFINS e o IPI com a CBS. E aí depois, a partir de 2029, entra gradualmente o IBS, que substitui o ICMS e o ISS. Nesse sentido, a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Não existe mais serviços e bens, coisas que são tributadas no ISS, ou hoje coisas que não são tributadas no ISS, como por exemplo locação, passarão a ser tributadas porque dentro da IBS, que tem o ICMS e o ISS, vai ter então um imposto que vai destinado ao município, o antigo ISS. Não sei se ficou muito rápido, mas aí para poder... Assim, no geral a gente sabe que é um tema muito complexo. Uhum. E aí, se a gente muitas vezes traz termos técnicos... É muita sigla, é verdade, é muita sigla. Aí se a gente traz termos técnicos ali, as pessoas muitas vezes não vão compreender de forma clara, vamos colocar falar assim. 2027, some 3 tributos, entra a CBS, 2029... some 2 tributos e entra o IBS. Então, basicamente, quando a gente fala do Split Payment e toda essa mudança da legislação, a gente vai ter um período de adaptação. Estamos falando aí em 7 anos de mudança completa, né? Mais ou menos. A gente está falando aqui de uma inovação tributária, que são dois tributos ou um tributo só. E aí a forma de cobrança, que é a novidade mais plena, assim, diferente do que a gente está acostumado. Isso vai impactar o fluxo de dinheiro, vai impactar o caminho do dinheiro, a forma como as pessoas precificam. Então, o Split Payment, que é uma divisão de pagamento, uma segregação de o que é imposto e o que é faturamento da empresa, é que vai modificar essa estrutura. A partir de julho ele começa a ser testado e nós temos aqui então uma mudança no comportamento financeiro e na forma de arrecadar do próprio fisco. Gradual, mas muito benéfica
Para ele, porque para o contribuinte parece que não tem muitos benefícios, não. Então a gente pode considerar que não é só uma questão de mudança tributária, uma nova forma de recolhimento, mas também está relacionado também à forma que a gente vai ter ali de gestão das empresas, cultura, toda essa parte de entendimento. Pegando um pouquinho esse gancho que você trouxe, eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas relacionadas quando a gente fala extinção do débito. Que aí a gente fala que o split payment ele é uma modalidade, é uma forma de extinção. E quando a gente for trazer um paralelo, pegar um exemplo agora. Uma pessoa vai lá, faz uma compra, vai fazer um pagamento, faz um Pix. Mandei o Pix aí para você. Então, no split payment, como que vai funcionar de fato essa modalidade em si, em relação a esse cenário que nós vivemos hoje? O pagamento ele vai se dar por algumas modalidades, que é a compensação imediata, online. Aí tem uma compensação offline, que é quando o sistema está fora do ar. E a gente sabe que a velha do Gov, né? Ela não funciona direito, ela tem uns probleminhas. É até meio interessante essa simbologia da Receita Federal, do sistema do SERP, porque vai ter esse sistema offline e um sistema simplificado. Só que isso envolve antes uma apuração, não é só a questão. Então a gente está falando de uma camada de coisas. Primeiro, quando eu faço uma compra, a compensação online ela pode acontecer, mas eu acredito que não vai ser ainda a forma imediata. Eu vou constituir de uma certa forma conta correntes entre débitos e créditos. Então, aquilo que eu comprar, eu vou determinar, eu quero configurar na minha conta esse débito e aquilo que eu comprar, vou ter um crédito. A apuração disso vai ser mensal. Você vai poder pedir a restituição ou não do valor, a exemplo do imposto de renda. Só que aí vai exigir das pessoas por trás um grau de acurácia. Essa palavra eu gosto, acurácia. Na contagem do dinheiro. Porque o que eu comprar, eu vou ter que saber se você tem condições ou não de pagar. Então, muito possivelmente, eu vou preferir depositar o valor na conta do governo para depois fazer o encontro de contas. Significa que no seu caixa, aquele valor que você tinha anteriormente, eu não vou mandar. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, com mais detalhe, como é o autofinanciamento das empresas na questão do o autofinanciamento fiscal, né? Assim. É um autofinanciamento fiscal e ele vai meio que acabar. Literalmente, o fisco vai virar o seu sócio no pé da sua orelha, te mordendo ali literalmente no cangote, como diria minha avó lá no Nordeste. Então, vou ter um vampiro ali sugando a energia da empresa durante um tempo, que é o imposto. Como eu atuo diretamente na área financeira, tanto na parte de consultoria, ali, assessoria, e quando a gente fala de transação, quando a gente fala toda essa parte de movimentação financeira, eu não sei ainda se o empresário, se as grandes empresas já tiveram essa sacada em relação ao split payment, essa mudança que a gente vem aí passando ao longo de 2026, 2027 acredito que vai ser um pouco mais efetiva. A gente já está 2026 acontecendo e já identificando alguns problemas. E aí quando a gente de fato olha para o impacto no fluxo de caixa, a gente sabe que uma empresa que é maior, ela tem ali ela já tem uma organização um pouco mais efetiva em relação ao planejamento, estrutura de caixa. E aí quando a gente tem ali uma empresa menor que tem essa dificuldade de fazer essa gestão, e se a gente olhar para o split payment hoje e avaliar ele em relação ao quanto que isso vai mudar quando a gente trata do fluxo de caixa de uma pequena, média, uma grande empresa, o quanto que isso você vê que hoje, até aquilo que você acompanha nas empresas, estão olhando para esse ponto. Pouca gente faz isso, as pessoas não estão, assim, a gente está com uma demanda absurda de alterações, então é muito compreensível que muita coisa não seja olhada agora, porque tem coisas que vão ser observadas com o tempo. O próprio governo tem aí uma escala de processos a serem implementados, o split payment vai ser, os testes agora no segundo semestre vai começar. Só que isso afeta de maneira implícita ou direta o caixa da empresa quando você começa a
olhar para esse lugar. Em que sentido? Hoje, uma empresa, ela opera ali, vamos dizer que a carga tributária dela, para a gente fazer em linhas gerais, não é o modelo ideal, mas para exemplificar de uma forma muito mais tranquila. A gente pode pegar um paralelo, né? Hoje, como que é o modelo atual? Exatamente. Hoje... Então, você tem aqui um modelo em que você tem uma carga tributária de 18%, por exemplo, ou 20%. Então, ele está embutido por dentro. Então, você recebe ali R$100, R$1.000, por exemplo, e eventualmente você vai pagar 20% dessa carga tributária no dia 20 do mês seguinte. Então, se você faz uma venda de algo no dia 1º, em síntese, você tem R$20 para trabalhar, para comprar, eventualmente novos produtos, revender e aí pagar esse imposto só lá no dia 20 do mês seguinte. Então, se eu só tenho um fluxo de caixa apertado com R$1.000, por exemplo, eu posso vender, receber R$1.000, tenho 200, vou lá, compro outra coisa, vendo, vou aumentando a venda. Eu posso gerar várias vezes aquele mesmo imposto e ele se multiplicar. Isso não vai acontecer com o split payment. Provavelmente com essa divisão de pagamento, que eu acho que eu gosto mais de chamar com esse nome, essa divisão de pagamento, a segregação, quem comprar vai preferir guardar o dinheiro na conta do governo para fazer as contas, os encontros de contas e ter aquela tal apuração assistida. Então, a gente tem várias coisas para ser observado nas empresas. Esse é o primeiro impacto. Então, se eu fosse fazer uma conta, não tem número nenhum na minha conta, não tem número nenhum na minha empresa, eu tenho que levantar dados. Mas eu já tenho que ter uma ideia na cabeça. Eu não vou ter pelo menos uma boa fatia do meu faturamento. E quanto é isso? Não sei falar. Se eu não tiver o número e o dado, não tiver um diagnóstico, eu não vou conseguir identificar qual é a mordida do bolo, do naco, da dentada do leão, que vai ficar lá na conta e a gente não vai conseguir mais movimentar esse dinheiro. Então, esse é o lugar que você tem que prestar atenção para olhar. O segundo é o impacto disso. Quanto vai ser mordido e como é que eu vou trabalhar com essa situação. Vamos ter crédito? Vamos. Mas a gente tem que olhar agora qual é o meu prazo de vencimento e qual é o meu prazo de pagamento. Hoje as empresas já têm uma dificuldade muito grande em alocar esse fluxo de caixa, tendo geralmente um prazo de pagamento menor e um prazo de recebimento maior. E agora você imagina você ter que pagar mais caro alguma coisa e depois receber lá na frente, menos do que você recebia. Então já tem uma postura para ser avaliada aí. Então o modelo atual que a gente trabalha, basicamente a empresa fatura, ela vende, recebe, aí apura o imposto e paga com 30, 45, 60 dias depois. Isso quando não financia. Isso quando ele não vai lá e chega lá, atrasa, não faz o pagamento. Exatamente. E aí no modelo novo, basicamente esse imposto, você deu o exemplo de R$1.000, 20%, R$200 já vai aqui para o governo e R$800 vai para pagar o custo de fato. Então... E esse ponto, quando a gente fala principalmente dessa mudança de cenário, com o impacto do fluxo de caixa, e aí a gente tem ali vamos pegar a nossa Receita Federal. A gente pode observar que toda essa mudança que ela está fazendo, ela visa ali os pontos positivos, pensando, vamos colocar assim, pro fisco, né? Tem que ser pró-fisco. Essa reforma tributária, eu sou um cara já bastante calejado nisso. Desde 2000 a gente escuta que vai ter reforma tributária, justiça tributária. Então eu sou assim, eu não confio em burocrata. As pessoas acreditam que vai dar uma conformidade, sim. Talvez isso mude a postura e a cultura do empresário brasileiro. É muito possível que sim. Vai haver um saneamento aí, o joio vai ser separado. Realmente, algumas pessoas vão conseguir prosperar e outras vão ter muita dificuldade. A gente pode até abrir um espaço aqui para falar sobre os maus hábitos que existem no financeiro que vão impactar de forma sobremaneira o split payment. Mas o ponto positivo para o governo, a arrecadação é imediata. O dinheiro entra na conta, então já tem uma previsibilidade. Ainda que vai fazer uma apuração, o dinheiro está lá na mão dele. Então, é a primeira coisa. É uma conformidade de créditos e débitos. Ou seja, antigamente eu podia pegar um crédito podre, fazer uma contabilidade, registrar isso e depois, se esse crédito for ruim ou não, eu discuto essa natureza com o fisco. Ganho tempo e prazo. Então, ele tirou já isso do processo. Operações rastreáveis. Todas as operações de entrada, haverá um documento fiscal, uma nota de débito, uma nota de crédito ou mesmo uma nota fiscal para atrelar a esse recebimento. Então, você vai conseguir, o fisco vai conseguir fazer isso. Na outra ponta,
a gente vai ficar com o abacaxi de resolver como trabalhar com tudo isso com 2 modelos em... Serão 7 anos, né? Trabalhando aqui, com 2 períodos. 2 períodos, fazendo 2 regimes. E a gente sabe que eles mudam muita coisa. Na última alteração agora da Lei 227, que mudou a primeira lei de 2025, a 214, teve 756 menções de alteração e inclusões, entre inclusões e inserções. Ontem eu fiz uma revisão da norma, rapidamente, deu 189 alterações, só assim, redação dada pela lei número 227. É muita mudança, então, né? Acompanhar isso houveram 189 revogações. Quando você busca a lei 227, na norma que foi promulgada um ano atrás, tem 756 menções. Então você fala assim, cara, é insano. Uma lei que tem uma lei que tem 544 artigos, mais tantos capítulos e incisos. Parágrafos, incisos e alíneas, ela tem ali ela é absurdamente extensa. E nessa extensão já houve no caso, já houve pelo menos 756 menções de uma nova lei que alterou uma lei anterior originária. E essa lei que alterou, que é a 227, incluiu novas alterações em outros tributos que não estão previstos na lei 214. Então a gente está vivendo uma insanidade absurda de alterações de legislação e as pessoas realmente não vão conseguir acompanhar. Sem diagnóstico, para saber aonde você está, que tipo de soldado é você, quem é você na fila do pão da reforma tributária, possivelmente você não vai saber se vai sobrar uma migalha para você, um pão seco ou uma coisa melhor. É interessante você trazer esse ponto. E aí você comentou também da gente falar de maus hábitos, né? E aí muitas vezes a gente sabe que muitas vezes a pessoa ali tem uma tratativa de forma irregular e aí ela espera primeiro vir uma dor, primeiro vir um problema para correr atrás. Tem a criatividade, a gente sabe que tem uma série de fatores. O jeito brasileiro. E se a gente for pegar esse ponto, eu particularmente, eu tenho uma história que é engraçada. Em um belo momento a gente estava estruturando um sistema para que esse sistema atendesse o orçamento da empresa. Então a gente tinha um orçamento e qual que era o objetivo? O objetivo é assim, eu tenho uma conta que eu tenho X orçamento, a pessoa tem isso aqui para gastar. Aí foi orçado, tudo bonitinho. Aí chegava ali, a pessoa, aquela conta estourou o orçamento, eu coloquei R$1.000 aqui, deu 1.500. O que ela fazia? Ela pegava uma outra conta e colocava lá a diferença porque o sistema travava. Então é assim, muitas vezes a gente briga com o sistema, muitas vezes a gente briga escondendo a pedra debaixo do tapete. Escondendo a pedra debaixo do tapete. E aí, quando a gente olha para essa questão de mudança de cultura, e você trouxe esse ponto falando do mau hábito, como que você vê o empresário hoje que ele tem que estar olhando para essa reforma? Porque o objetivo do governo está claro. Ele quer diminuir sua negação, ele quer buscar um volume maior de arrecadação. Bom, a gente tem um perfil de empresário, o primeiro que vai ter problemas é o empresário Jesus, né? Ele abre muito CNPJ, multiplica mais CNPJ que pão e peixe no deserto. Então ele vai começar a ter problema, que geralmente ele faz transferência em intercompany, sem documentos, sem lastro nenhum, e possivelmente esses documentos serão lastreados com algum tipo de informação, ou vai gerar um contrato de mútuo, ou vai gerar um faturamento, ou vai gerar um empréstimo. Que é mútuo também. Que é mútuo também. Uma forma equivocada de me expressar. Então, ele vai ter que fazer esse comportamento. Outra coisa que você vê, a gente pegou uma empresa de R$10 milhões esses dias atrás, faturamento ano, e aí consolidamos ali um número determinado de CNPJs e tentamos entender por que aquela empresa atuava daquela forma. A regionalização, de uma forma... no estado tal eu opero de um jeito, no estado tal a cultura é outra, e isso é uma verdade no Brasil. Os empresários têm várias demandas locais, várias culturas locais que às vezes tem que se habituar. Só que nesse negócio ele perdeu eficiência operacional. Perdeu o controle das empresas. E aí a justificativa é, se eu não fizer isso eu não sobrevivo. Então, e aí vai dando aquele jeitinho de... Vai sambando conforme a música, dando o remeleixo ali que é possível, mas vai chegar uma hora que... E aí a indagação curiosa que eu fiz foi, mas existem pessoas que têm o mesmo faturamento que você, empresas maiores, que sobrevivem de outra forma? Tem. Aí a gente... Se tem... Aí ele... Assim, não é a crítica, é só um fato. Eu conheço
Inclusive, eu nem vou falar dessa pessoa, eu conheço gente que está num mercado de eventos que opera de um jeito. E a pessoa tem uma conduta. E ela é grande. Ela opera, ela não mira na pessoa que faz de uma forma diferente. Essa tem um problema. Talvez com a reforma tributária, essa pessoa que não emite nota, ela não abaixa, classifica direito. Não abaixa a qualidade dela porque os outros fazem um Exatamente. negócio... Não emite nota, não classifica direito. Essa pessoa, possivelmente, ela vai ter um problema muito sério na reforma tributária. Então, o segundo é aquele cara que, já acabei de falar, multiplica... o primeiro é o CNPJ e o segundo é o empresário que não emite nota, que faz essa bagunça entre os documentos fiscais. O terceiro não classifica direito. A classificação tributária vai ser uma coisa que vai pesar muito, porque ela vai impactar no seguinte sentido. É ou não é tributado? Só que antes desse é ou não é, eu tenho que conhecer a minha carga tributária do impacto daquilo que eu vendo. Então, eu dei um exemplo numa situação anterior em que tinha uma indústria, ela tem que conhecer qual é o impacto do fornecedor dela, por quanto é o preço real que aquele fornecedor vai vender a mercadoria. E no segundo ponto, ela tem que entender qual é o impacto disso na minha precificação. Então, se ela não souber qual é o impacto da reforma tributária nos insumos que ela compra, muito possivelmente ela vai ficar descompetitiva, vai ficar pouco competitiva nos insumos que ela vende, nos produtos que ela vende. Porque a cadeia anterior vai impactar muito. Seja serviço, que a gente sabe que serviço já vai ficar muito mais caro. Vai ficar muito mais caro. Tem serviço com desconto? Claro que tem. E aqui vem um adendo. Por exemplo, tem serviços profissionais como contabilidade, advocacia, etc. e tal, que tem um desconto ali de 30% na alíquota final do imposto. Então, se a alíquota final for 20%, por exemplo, 30% eu pagaria 14% de IBS e CBS. Só que tem um adendo. E a gente fica aqui no jogo do estica e puxa. Imagina que eu sou contador. Advogado é uma situação mais complexa de fazer isso, porque não permite que você coloque uma pessoa jurídica dentro da sua empresa para ser sócia com você. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma lei que fala que a distribuição de lucros acima de R$50 mil, olha como é que fica o jogo. Você vai pagar tributação de 10% sobre o que exceder R$50 mil no mês. Ok. Como que eu minimizo isso? A ideia principal, eu vou abrir uma pessoa jurídica, vou colocar como sócia e maravilha, essa pessoa jurídica recebe um pedaço do meu Começa a fazer um monte lucro. de emaranhado. Começa a fazer um monte de soluções e todas legítimas, tá? Não tô falando que tá errado, não. Só que a gente tem que olhar para outra coisa. Sim. Se eu coloco, por exemplo, no escritório de contabilidade, uma sociedade como sócia, uma empresa, uma PJ como sócia, para uma parte do meu lucro for distribuído por essa PJ, para eu fazer meus investimentos em algumas outras coisas, por exemplo, significa que eu vou ter que abrir mão do desconto de 30% da alíquota. Então, eu estou falando de uma coisa que é o split payment. Você ganha de um lado e perde de outro. E aí vem a classificação tributária. Se você colocar de uma forma ou de outra, como que você vai classificar corretamente se você não tiver essas informações? Então, o split payment vai afetar. Eu sou um escritório, a princípio eu teria aqui um desconto de 30%, todavia, entretanto, para poder escapar do lucro da alta renda, por exemplo, eu insiro uma PJ no meu CNPJ. Tendo feito isso, eu perco o direito a 30% do desconto que a Lei 214 me permite fazer na alíquota da IBS e CBS. Então, esse impacto que a gente tem hoje, essa estratégia, quem não estiver olhando para isso... Aí eu peguei uns pontos aqui, interessante que a gente falou dos pontos positivos, né? Basicamente, se a gente for pegar o ponto positivo... Pró-fisco. Pró-fisco de curto prazo, porque isso aí é uma mudança que ele tem objetivos com essa mudança. E se a gente olhar para o longo prazo, você vê isso, você vê benefícios para... A reforma tributária ela vai trazer uma equalização do comportamento do empresário. No podcast anterior, eu vou ressaltar de novo, tínhamos uma empresa que ela tinha ali uma carga tributária de 15%. O concorrente dela, no mesmo nível, disse, ou em pesquisa de mercado, todo mundo se conversa nesse mercado, que ele pagava 6%. A gente fez a pesquisa, obviamente, com informações públicas. Primeiro, faturamento nós não sabemos, mas sabemos que tipo de regime que ela está. Isso é fácil de saber. Aí a gente foi constatar, verificamos o regime, era equivalente. E a gente percebeu que essa outra empresa conseguia um preço mais barato
porque ela vinha carregando aí, era um chamado devedor contumaz. E isso Já a tem Receita que a Federal já Receita está de olho, Federal né? já está botando uma lupa nesse tipo de processo. Então, o que vai acontecer? Esse concorrente dessa cliente aqui, que tem um comportamento, digamos, assertivo em relação a esse pouco indicado, porque ele quer sobreviver, os motivos não sabemos, mas ele está se financiando em cima do imposto. Não vai mais acontecer. Isso vai gerar um problema. Porque ela vai pagar 15%, ou com a reforma vai pagar um pouco mais, mas ela tem ali controle da informação, foi feito um diagnóstico, nós fizemos isso, e obviamente ela sabe quanto vai ser o impacto disso. Esse aqui não tem essa informação. Ele pega, é tanto, tira do imaginário, faz aquela contabilidade imaginária que você tem. Quanto é minha taxa? Essa é a pergunta mais... não vou falar que é mais inocente que alguém pode fazer, que o empresário pode fazer. Quanto é minha taxa? Esse vai acabar com essa pergunta. Pegando... Eu vim agora, você falando, me recordei de um caso, uma consultoria que a gente fez. E aí eu estava olhando, hoje, se a gente for olhar para as empresas em si, a gente sabe como que o cenário está atualmente. A gente tem ali as empresas com a margem pequena e, além do mais, nós teremos um custo de transição. Então, isso daí vai ser um cenário que a gente vai enfrentar. Dou até uma analogia que a gente está entrando em um navio para a gente navegar, só que a gente não sabe o tempo que a gente vai encontrar. Se vai estar chuvoso, se vai estar, o mar vai estar agitado ou não. A gente estamos iniciando essa transição, vamos colocar assim. E aí, quando a gente fala de custo dessa transição, muitas vezes as empresas hoje elas veem essa mudança como ou não estão preparadas para isso, não estão olhando para isso, até porque isso vai acontecer lá na frente, algo que tem que já se preparar. E aí, quando a gente olha, a gente vem ali nas nossas consultorias, quando a gente começa a ver a estrutura de custo da empresa, despesa, e aí muitas vezes a gente se depara com, contrata um sistema lá que basicamente quase não usa. Muitas vezes está no regime tributário incorreto. Muito comum. Hoje é o que a gente mais pega. Você vai ali, muitas vezes a empresa ela não tem essa noção do que quanto ela tem ali percentuais dentro do seu negócio, isso vai influenciando no resultado dela. Você quer ver um exemplo prático de um planejamento de reforma tributária? Agronegócio. Não vou falar o setor, mas a gente pode imaginar. Vamos imaginar que é bovino, mas não é bovino, mas é próximo. Você tem ali uma redução ou uma alíquota zero na entrega de alguns produtos. O agronegócio vai ter uma redução incentivada e alguns créditos ainda presumidos. Ok. Só que tem uma cadeia produtiva agora que eu vou ter que olhar para o produtor rural e saber se ele é um produtor de uma cadeia ou ele é um produtor avulso. Se ele produz mais de 3,6 milhões no ano, se ele não produz. Se ele é integrado, se ele não é integrado. Os insumos que eu comprar, onde eu vou comprar esses insumos? No estado de São Paulo, no estado de... Então, a empresa chegou aqui para a gente fazer o cenário, a gente vai pegar as hipóteses que estão possíveis na reforma tributária, na legislação, olhar o cenário hoje, que ela tem, que é um cenário muito bom, em termos de benefício fiscal, carga tributária e tudo mais, e aí a pessoa está no lucro real. Lucro real possibilitando pegar créditos tributários, por conta do regime do agronegócio, do mercado, do nicho. Só que a gente, quando olha esse ano, talvez, a gente não fechou a conta ainda, está fechando, não seja interessante ser lucro real. Seja melhor ser lucro presumido. Em despeito, entretanto, pelo motivo de ainda estar onerado em 10%, por conta aí do limite de 5 milhões de faturamento e tudo mais. É um período sazonal, então a gente consegue entender quando ele vende, quando ele não vende, o insumo agrícola ali, e a gente consegue encaixar isso dentro de um projeto. Então, você está vendo que a gente não olha só a reforma tributária, a gente tem que olhar o cenário atual. E aí, no lucro presumido, qual vai ser o crédito dessa empresa no ano que vem? Aí você tem que ir na legislação e olhar especificamente. Bom, resumindo, a gente encontrou 1,2 milhão de crédito tributário para essa empresa. Tem umas questões para serem resolvidas. Em 2026 para 2027, a gente vai levantar um estoque, possivelmente pegar créditos em função disso. Então, é uma coisa que você tem um impacto que você tem que olhar sempre, mensurar. E não importa se é do Simples. O Simples Nacional, por exemplo, em setembro vai ter que decidir se vai ser híbrido ou vai ser full. O que significa isso? Se eu vou ser um Simples
que eu vou pagar agora na guia da minha DAS em 2027 os impostos que eu já pagava, exceto PIS e COFINS, como eu disse anteriormente, ele vai sumir da base de cálculo, da DAS, só que eu vou, dependendo do meu perfil de cliente, para quem eu vendo, ofereço meu serviço, se eu for do Simples, ou vendo a minha mercadoria, eu vou ter que escolher entre eu pagar o IBS ou não para aquela pessoa. Até para uma questão de estratégia. Então a né? gente está falando aqui de coisa que vai acontecer daqui 6 meses e que as pessoas não estão olhando. O Split Payment é só um pedaço que vai começar a ser validado agora em julho, no segundo semestre. O split payment, as pessoas, se a gente for, ele é bem simples a gente tratar. É a divisão do recebimento. Você vai receber o líquido e isso daí não tem. A gente não precisa ficar aumentando muito a explicação. Tem várias condições ali dentro da legislação. Que até isso vai ter que avaliar. Enfadonho, né? A gente falar. Nessa situação você consegue fazer isso. Nessa situação o Joãozinho não recebe. Só que, por exemplo, o split payment vai acontecer a cada recebimento, inclusive nos adiantamentos. Hoje, o único regime que paga o imposto antecipado, no caso do adiantamento, é o lucro presumido quando eu opto pelo regime de caixa. Isso vai mudar. A partir do momento que eu receber um adiantamento de fornecedor, eu vou ter que, no split payment, pagar o imposto e depois vincular um documento fiscal quando eu fizer a entrega daquele produto. E te digo mais. Olha o split payment trabalhando aqui. Eu adiantei alguma coisa em 2028, por exemplo. Fiz um adiantamento. Só tem CBS. Só CBS. Paguei o imposto de CBS ali dentro. Se eu entregar em janeiro de 29 ou fevereiro de 29, eu já vou ter o IBS. Eu trabalhei com essa previsão porque agora vai ser considerado os impostos num adiantamento será um mero adiantamento do imposto. Ele vai se materializar quando eu entregar o produto efetivo, quando eu fizer a entrega. E o split payment ainda tem coisas, por exemplo, quando eu vendo para entrega no local, quando eu vendo para entrega no destino, que é outra coisa que vai afetar. Então, quem está recebendo dinheiro é o destino. A gente já vai começar a ter essa questão. Vai ser um impacto que a gente não consegue que a pessoa não mensura, ainda. Porque o beneficiário do split payment não é mais a fonte que gera o estado remetente ou a cidade remetente. É o lugar que vai receber. Então, teremos cidades mais ricas recebendo mais coisas. Isso, a gente fala muito sobre isso, né? A gente transformar a complexidade ali em clareza. Então, nesse ponto, já ficou claro em relação ao split payment que ele não tá só relacionado a uma forma só de você liquidar. Ele está relacionado a uma série de fatores que vai influenciar para a empresa, certo? Certamente. E aí, estamos já caminhando para encerrar o podcast. Mas nem começou a falar ainda. E aí pegando um pouco dessa É empolgação, né? Não, pegando um pouco desse ponto, essa exigência que vai acontecer de mudança de cultura, comportamento do empresário, até mesmo maus hábitos, isso serão necessários ser revistos. Você, Josimar, como que você poderia até trazer aqui, falando um pouco de toda essa mudança, até para aquele empresário que está na dúvida do que fazer, do que olhar, como que você poderia trazer uma orientação para aquele empresário ali que fala, o que é a reforma tributária, o que eu preciso estar olhando? Bom, vou usar duas frases que têm bastante impacto. Primeiro, a musiquinha agora fugiu o nome, acho que é Gini Gênero, e fala Oncotô, que é um diagnóstico. Você tem que saber onde você está, quem é você na fila do pão, se você vai comer migalha, se você vai comer um pão duro, ou pão que o diabo amassou de repente lá na frente, porque você não se planejou agora. E talvez nem tenha pão para você comer. Essa é a grande verdade. Então você tem que se preparar, olhar com carinho para isso. E o Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, fala que a contabilidade é um dos terrenos mais áridos para você trabalhar. Mas todas as pessoas que olham para isso ganham dinheiro. E essa oportunidade de você olhar para isso, porque uma reforma tributária ela envolve um trabalho de um contador, de um advogado, planejamento tributário, entender seu contrato de longo prazo, seu contrato de curto prazo, se eu uso um sistema bom, se eu tenho um sistema para controlar isso, se eu não tenho um sistema para controlar isso. Essas informações são primordiais. Primeira coisa é saber hoje se você tem um sistema que você possa olhar e falar, eu tenho algumas informações, são esses elementos que eu tenho para trabalhar, mas eu pelo menos tenho alguns elementos. Porque a maior dificuldade vai ser eu não ter elementos para trabalhar, eu não ter uma cultura financeira,
e eu ter que trabalhar com a mudança de cultura financeira para poder me organizar. Talvez eu fique pelo caminho. Então, a principal coisa é faça um diagnóstico, entenda o seu negócio, é um investimento, você vai ter que investir para entender isso, para poder ganhar dinheiro. Informação, ela dá resultado, é uma coisa de inteligência e as pessoas fazem dinheiro com isso. Se você não olhar para essa informação e tentar tirar um número imaginário da sua cabeça, possivelmente você vai ficar pelo caminho. Muito bom. Estamos encerrando o nosso podcast. Obrigado pelo Josimar. Acho que essa última fala é bem impactante aqui. Espero que as pessoas compreendam o quanto que é importante ter essa clareza no seu negócio. E vocês puderam observar que o split payment é só um pedacinho. A reforma tributária, ela é uma mudança de cultura, é uma mudança de planejamento, de estratégia, e o quanto mais você estiver preparado financeiramente, organizado de forma estratégica, pode ter certeza. A reforma tributária ela vai deixar claro quem está preparado e quem não está. E lembre-se, nós estamos entrando em um navio e no velejar. Se você é o capitão, queira ter pessoas ali ao seu lado que te tragam respostas eficientes para você tomar decisões de forma eficiente também. Obrigado. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.